Desde o início deste curso, temos apresentado não só as doutrinas centrais da fé cristã, mas também temas que percorrem toda a Bíblia, que nos ajudam a entender todo o plano de Deus na história. Então, se você iniciou essa trajetória conosco no ano passado, meados do ano passado, você deve se lembrar de alguns desses temas. Ou posto de outra forma, pastor, se eu tivesse que contar a história da Bíblia para alguém, por onde eu começaria? Que temas eu apresentaria? Bem, você poderia começar com o primeiro grande tema das Escrituras, que é qual? A criação, ato inicial da história, sim? O interessante é que este tema da criação, ele não se limita apenas ao início da história contada pela Bíblia, ele percorre todas as Escrituras. É importante que entendamos o início dessa história, porque ela vai determinar o andamento, o desencadeamento de todo o plano de Deus até o fim da história. É como ler um bom livro ou assistir um bom filme no cinema. Se você perder as cenas iniciais, os capítulos iniciais, provavelmente a sua compreensão do resto da história ficará prejudicada. Sim? Aquelas primeiras cenas, aqueles primeiros movimentos dos personagens, seja de um livro ou de um bom filme, estão as dicas para entender o resto da história. Assim também com as Escrituras, com a Bíblia, uma coleção de livros, mas que contam uma única história. Uma história sobre o quê? É a história da criação do mundo, de um Criador todo-poderoso que formou este mundo, que nos colocou neste mundo para honrar o seu santo nome. Mas vimos no andamento dessa história que as coisas não continuaram como deveriam. As criaturas se rebelaram contra o Criador. Não vivemos mais no paraíso, mas numa selva. A boa criação de Deus foi corrompida. E o restante dessa história conta o plano de Deus para refazer, restaurar a sua criação. E no auge dessa história, nós vemos o Criador Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, se tornando uma criatura, para fazer novas todas as coisas. Então, como essa história vai terminar? Com uma nova criação. Não é verdade? Se Gênesis 1 e 2 começam com a história da criação, Apocalipse 21 e 22, o fim da Bíblia, narra nova criação, novos céus, nova terra, restaurada para a glória de Deus. Nós temos uma maneira de contar a história da Bíblia. Outro tema que nós estudamos no início do CETEB, logo depois de criação, quem se lembra? Criação, queda, que fala sobre esse processo, né, da corrupção da boa criação de Deus, sim. Mas um tema aqui, aliança. Ok? A história da Bíblia é a história também de uma aliança, um pacto, de um relacionamento estabelecido entre Deus e as suas criaturas. Pacto este que foi rompido, foi violado por Adão e Eva, com consequências para todos os seus herdeiros. A história da Bíblia é a história de um Deus que está renovando a sua aliança com o seu povo, por meio de uma família, a família de Abraão, seus descendentes, o povo de Israel. Sim. Até que chegamos ao auge dessa história, Jesus Cristo, que veio firmar uma nova aliança. Mas esse tema é tão presente que a Bíblia está dividida em duas grandes porções. Que porções são essas? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Testamento é outro nome para a aliança, a antiga aliança e a nova aliança. A aliança essa que será consumada quando Jesus Cristo voltar, completar os seus propósitos para o seu povo. A história da Bíblia é a história da criação do mundo, da recriação do mundo. É a história de uma aliança que foi renovada por Deus. E agora, no final do CETEB, estamos tratando de um terceiro tema importantíssimo que percorre toda a Bíblia. Quem esteve aqui na semana passada? Quem se lembra deste tema? Qual o último tema, o grande tema que estamos estudando juntos aqui? Reino. A história da Bíblia também é a história de um reino, cujo rei é
é o Deus Criador, o Senhor da aliança. Esses temas também vão se juntando, na verdade. Não tem como separar um do outro. A história do mundo é a história de um rei que estabeleceu este mundo como o seu reino, o seu domínio. Um lugar para a sua glória. E nós como representantes do seu reino. E o que nós fizemos com este reino? Como respondemos à oferta do rei? Nos rebelamos contra o nosso Criador, o Senhor da aliança, o Rei dos Reis. E a história da Bíblia é a história de um Deus, de um rei que está renovando o seu reino na terra. Chama um povo, Israel, o estabelece numa terra, para que sejam férteis, multipliquem-se. Organiza esse povo como um reino sobre o rei Saul, Davi, Salomão. E o que acontece com esses reis e os seus herdeiros? Eles arruinam o reino, assim como fizeram Adão e Eva. Até que chegamos ao auge dessa história. De novo, quem é o auge dessa história? Jesus Cristo, Rei dos Reis, que veio trazer o seu reino na terra. E um dia vai consumar este novo reino. No final da história. Então, se não entendemos esses temas transversais que percorrem a Bíblia, nós não vamos entender a Bíblia como um todo. Vamos entender histórias avulsas. Talvez você tenha estudado a Bíblia assim. E as nossas crianças na igreja de gente pequena conhece a história de Adão e Eva, conhece a história de Noé, conhece a história de Abraão, a história de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão, de Jesus, dos apóstolos, mas você não consegue enxergar como todas essas histórias formam uma única história. Não conseguem conectar os pontos para formar um retrato único. É isso que estamos fazendo aqui no CETEG. Pegando as peças, conectando os pontos, ou juntando as peças do quebra-cabeça para formar um grande retrato. Um retrato único, que fala o quê? De um Criador, que está fazendo novas todas as coisas. Um Senhor de aliança, que está renovando o seu compromisso com o seu povo, nos chamando para viver em aliança com Ele. Um Rei, cujo reino é eterno e não terá fim, que enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para trazer este reino à terra. Todos estão acompanhando essa progressão? Ajuda? Eu que ajuda muito. Esse olhar maior. Adentrar a floresta, apreciar as flores, as plantas, mas poder enxergar a floresta como um todo. Como tudo isso forma um retrato único, harmonioso. Então hoje vamos avançar um pouquinho neste terceiro tema, o tema do reino. Já que o Vinícius, na semana passada, apresentou a questão do reino, hoje estamos na lição 32, se você estiver acompanhando na sua revista. Okay? Vamos falar sobre a chegada do representante perfeito deste reino, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, logo no primeiro Evangelho, livro de Mateus, pode abrir comigo. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui em Mateus. Ou seja, logo nas primeiras páginas de Mateus, as palavras iniciais do Novo Testamento, essa nova etapa na história, logo em Mateus capítulo 1. Como este evangelho começa? Vamos ganhar a voz juntos? Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus começa assim? Conversa entre vocês. Um minutinho. Conversa com a pessoa à sua direita, à sua esquerda e tentem responder. Por que o Novo Testamento começa assim, com essas palavras? Mais uns segundinhos.
vamos lá. Por que o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, começa desta forma, com essas palavras: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão? Alguém? Um de cada vez. Não se atropele, por favor. Joel. Teve aqui, conversando, ele chegou à conclusão de que ele põe a figura de Davi para mostrar que Jesus é o cumprimento da promessa de 2 Samuel capítulo 7. E Abraão seria, a referência a Abraão seria como o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 15. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus se colocou o seguinte: todo o Novo Testamento tem como seu personagem central quem? Davi? Abraão? Quem aparece primeiro aqui? Jesus. Então, na abertura do Novo Testamento, nova etapa da história, temos alguém que é personagem central e na verdade é o auge de todo o plano de Deus, o personagem mais importante de toda a Bíblia. Quem é? Jesus Cristo. Mas diz Mateus, para entender quem é Jesus, o que ele veio fazer neste mundo, você precisa entender a parte anterior da história. Ele é quem? Filho de quem? De Davi. E quem foi Davi? Grande rei de Israel. Voltando aqui no nosso diagrama. Então falamos sobre este novo reino que Jesus veio trazer. Não podemos entender isso sem falar das etapas anteriores. Este reino que Deus estabeleceu o povo de Israel, a figura do seu servo Davi. Jesus é a continuação e o cumprimento dessa história. O que mais? Além de Davi, quem mais é mencionado aqui? Abraão. Quem foi Abraão? Pai de Israel, patriarca de Israel. Aquele que recebeu a aliança de Deus com o seu povo. Para entender esta nova aliança que Jesus veio firmar com o seu povo, você precisa entender a aliança anterior. Jesus é a continuação e o cumprimento dessa aliança. Nós estamos numa história em andamento, cujo cumprimento chega na pessoa de Jesus. Ok? Ótimo. E a partir daí nós temos, uma genealogia representativa de Jesus, não todos os nomes de todos os antecessores dele, mas temos os nomes principalmente dos descendentes de Abraão e dos sucessores de Davi, a maioria deles reis. O que Mateus está dizendo? Se Jesus tem no seu passado, na sua árvore genealógica, muitos reis, o que Mateus está dizendo? Que Jesus é o grande rei, rei dos reis. Tudo na história até aqui aponta para ele. Todas as etapas anteriores da história, de Abraão a Davi até Jesus Cristo, tudo aponta para Jesus como o grande rei. E a continuação de Mateus mostra isso. Se você andar um pouquinho no capítulo seguinte, Jesus nasce, tem algum. Estamos só pincelando aqui eventos de Mateus, essa noção, esse pano de fundo, ok? Ele é procurado por quem no capítulo 2? Quem vem à procura deste menino? Os magos estão à procura de quem? Versículo 2. Onde está o recém-nascido? Rei dos judeus. Temos representantes de outra corte, de outro reino, vindo adorar o rei nascido em Belém, cidade de Davi. Opa, mais uma dica. Este é o evangelho que fala do rei prometido. Quando chegamos no capítulo 3, nós vemos aqui um mensageiro, alguém que foi enviado à frente deste rei para preparar o caminho do rei. Vocês já leram essas histórias, já viram esses filmes? Que quando um rei está prestes a entrar numa cidade, numa terra ou no seu próprio castelo,
Quem vem primeiro, antes do rei? Vai anunciar a sua chegada, para que todos estejam preparados. Normalmente é um mensageiro da corte, né? Aí eles com toque de trompetas, né? Está chegando o arauto, o mensageiro, o rei. E quem cumpre essa missão, quem é essa figura de mensageiro, de arauto do rei? No capítulo 3. João Batista. O que João Batista está fazendo aqui? O que está dizendo no versículo 2, do capítulo 3? Vamos ler juntos? Mateus 3, versículo 2. Todos juntos. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Opa! O que está próximo? O reino. O rei está chegando, está próximo. Preparem-se. Preparem-se para a chegada do rei. Como? Uma postura adequada, apropriada a este rei. Uma postura de arrependimento, quebrantamento. Ele está chegando, é melhor estar tudo em ordem. Ele vai passar em revista o seu castelo, o seu reino, ver quem está pronto e quem não está pronto para a sua visita, não? O João Batista é enviado como este precursor, arauto, mensageiro do rei. Como devemos nos preparar para a sua chegada? Arrependimento? Ok? Versículo seguinte: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, o que clamam no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Opa, preparem um caminho, porque está chegando. Ele vai passar em revista o seu povo e vai examinar quem está apto para participar do seu reino ou não. Então, veja só nas cenas iniciais do Evangelho de Mateus, na abertura do Novo Testamento, qual é o grande tema que está ecoando aqui? Reino, reino, reino. Jesus é o rei prometido. Ele está sendo procurado por outros reinos para ser adorado como um rei. Há um mensageiro na frente dele para preparar os seus súditos para a chegada do seu reino. Se você não entender isso, você não vai entender a história de Jesus. Vai parecer só histórias avulsas. Ele curou um aqui, libertou outro ali, ressuscitou outro, contou uma história, uma semente do tamanho de grão de mostarda, multiplicou pães e peixes. Como é que tudo isso está ligado? Você precisa entender a história maior da Bíblia, esses temas maiores que unem isso. Jesus é o cumprimento dessa história. O Batista vem à frente dele como seu mensageiro, como seu precursor. E então, enquanto João Batista está ensinando e batizando, quem é que aparece? No versículo 13 de Mateus 3. Quem aparece? E quem é Jesus? Ele é o rei. Ele aparece em cena. Enquanto João está batizando, tem essa troca entre o mensageiro e o rei, entre o arauto e o rei. João Batista dizendo em outras palavras: Jesus, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para preparar as pessoas para a sua chegada. O que você está fazendo aqui? Eu estou batizando pessoas que não estão prontas para este reino. Você se arrepender dos seus pecados. O que o Senhor está fazendo aqui? Sendo batizado entre estes. Qual a resposta de Jesus? Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Versículo 16 de Mateus 3. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse, todos juntos: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Quem disse isso? O Pai disse a respeito do seu filho: este é o meu filho.
amado. Qual a importância dessas palavras? Noel, você já está falando sobre profecias lá do Antigo Testamento, né? Coisas que Deus disse lá no passado, estão sendo cumpridas aqui. É a primeira vez que ouvimos essas palavras. Este é o meu filho amado. Quem sabe onde você encontra essas mesmas palavras no Antigo Testamento? Salmos 12 e 2 Samuel 7. Ok? O batismo de Jesus. No batismo de Jesus, nós ouvimos palavras vindas do Salmo 2 e de 2 Samuel 7. Ser mais exato, Salmos 2, 7, 2 Samuel 7, 14. Quem pode abrir para a gente? Alguém abre em Salmo 2, 7 e alguém abre em 2 Samuel 7, 14. Quem encontrou o Salmo 2,7 pode ler para nós. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu Filho. Não sou muito parecido com este é o meu filho amado? Por que Deus está repetindo essas palavras do Salmo 2,7 no batismo de Jesus? Salmo 2 é um salmo de entronização, de coroação dos reis de Israel, reputados, reconhecidos como os filhos ou representantes de Deus na terra. Nascendo do batismo de Jesus, Deus está dizendo: este é o meu filho. O que Deus está dizendo em outras palavras? Este é o meu representante, este é o rei. Quem achou 2 Samuel 7, 14? Alguém? Já abriu lá? Ninguém? Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Ok? Deus falando a Davi a respeito de um filho dele, um herdeiro dele. Seria tratado como um filho de Deus, seu representante na terra. Isso não soa muito com as palavras de Deus no batismo de Jesus: este é o meu filho. Mas essas promessas de um rei vindouro se cumprindo no batismo de Jesus. É como se no batismo de Jesus Deus estivesse apresentando o seu filho como o rei prometido aqui está, para todos o verem e o reconhecerem: este é o rei prometido. Ele chegou. Mas o que o rei está fazendo sendo batizado? Converse aí com a pessoa mais próxima de você. Por que este rei está sendo batizado? Por que ele está nas águas junto com outros pecadores? Este rei tem pecados? Precisam ser lavados? Converse entre vocês. O que este rei está fazendo sendo batizado? Alguns segundos. O que o rei Jesus está fazendo nas águas do batismo? Ele é que nem os reis anteriores de Israel? Ele tem pecados dos quais ele precisa ser perdoado? Que este rei está fazendo sendo batizado pelo seu mensageiro, João Batista? Ok? Tomando o nosso lugar. Ele está tomando lugar, se associando com, se identificando com aqueles que precisam dele. Muito antes de ir para a cruz, diga-se de passagem. Já no batismo de Jesus, nós temos uma dica, uma grande dica do que este rei veio fazer neste mundo. Ele veio se associar com, se identificar com aquele povo que carece do seu perdão. Este é um rei que vem numa missão de salvação, para resgatar o seu povo. Assim como os reis que saem em batalha,
quando o seu povo está ameaçado, sai em batalha, lança-se em guerra para proteger o seu povo. Este rei veio ao mundo para resgatar o seu povo, para salvar o seu povo, uma missão de salvação. Eles precisam ser salvos do quê? Da ira de Deus. Da ira de Deus, dos seus pecados. O que vai explicar a mensagem deste rei logo a seguir? Vamos seguir para Mateus 4, 17. Quando este rei inicia o seu ministério de ensino na terra, o que ele começa a ensinar? Para a sua mensagem, para a grande mensagem deste rei. Vamos lá? Mateus 4, 17, todos juntos? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Já ouvimos isso, não? João Batista, mensageiro precursor, preparando o caminho para o rei. Agora o rei chega e ratifica a mensagem, isso mesmo: o reino está próximo, porque o rei chegou. Eu estou aqui. Arrependam-se. Convertam-se. Vocês que não merecem um lugar neste reino, vocês que têm uma dívida comigo, arrependam-se. O que sugere o quê? Que este rei está pronto a oferecer o seu perdão. Ele poderia vir julgar todo mundo, acabar com todo mundo. Quer saber? Esse povo só me dá problema, só me dá dor de cabeça, desde Adão e Eva, desde Abraão e Moisés, só me desobedecem. Quer saber? Eu vou acabar com esse povo. Ele poderia ter vindo e acabado com tudo, destruído tudo. Mas ele vem agora em carne e osso, como um de nós, com uma oferta de perdão, de salvação. Arrependam-se, pois o reino chegou, o reino está próximo, o rei está aqui. O rei vem numa missão de paz, de perdão e salvação. E tudo mais que Mateus registra, não temos tempo aqui, podemos continuar ao longo de todo o Evangelho de Mateus. Mas tudo que esse rei diz e tudo que esse rei faz aponta para quem ele é e para a sua missão. Se você não acha que essa ideia do reino explica suficientemente a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, então avance comigo lá para Mateus 12. 12. Ainda em Mateus 12, versículos 25 a 28. Quem pode ler para a gente? Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebub, quem os expulsou os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízos sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chamou a vocês o reino de Deus. Jesus está sendo acusado pelos seus inimigos de não ser o rei. Você é um usurpador, o enviado das trevas. E Jesus responde: o reino dividido pode ficar de pé? Não. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, isso significa o quê? Que chegou a vocês o reino chegou. Ele disse isso. O seu mensageiro disse isso. O reino está próximo. Mas é fácil falar, difícil é fazer. Então Jesus fala e faz. Eu estou dizendo que o reino chegou. Vocês querem provas? Eu expulso demônios. Eu curo enfermos. Eu ressuscito mortos. Eu falo e o vento para. O mar responde. Quem tem esse poder? Por que os evangelhos estão cheios de relatos de milagres, obras sobrenaturais? É só para divertir as nossas crianças? Uau, Jesus andou sobre a água. Eu quero fazer isso. Uau, ele fez o cego ver. Por que essas histórias estão na Bíblia? Para comprovar que Jesus é quem ele é. O
rei. E que de fato o reino chegou. O que é enfermidade? O que é a opressão maligna? O que é a morte, senão intrusas nessa história? No início não era assim. Não tinha enfermidade, não tinha morte, não tinha possessão demoníaca. Isso tudo é o quê? É uma corrupção do plano original de Deus. Mas se os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os oprimidos são libertos, isso quer dizer o quê? Que uma nova etapa da história começou. O rei chegou, o reino está aqui. Arrependam-se. E por que este mundo é desse jeito? Por que a enfermidade? Por que a morte? Por que a opressão maligna? Porque o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Então do que precisamos nos arrepender? Pecado. Precisamos ser salvos do quê? Do pecado, dessa força destruidora que arruina os planos originais de Deus. O rei está aqui, o rei chegou. Mas a pergunta é, isso é o suficiente? Se Jesus tivesse parado aí, curando os enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, isso teria sido suficiente para cumprir a sua missão? Não. Qual é o grande sinal que nós temos de que a missão do rei foi cumprida? Ele veio para nos salvar da morte, do pecado, deste mundo. Qual é o grande sinal que nós temos nos evangelhos? Que a missão do rei foi cumprida. Sangue. Sangue de quem? Sangue dos outros? O rei sangra. O rei morre. Quando ele entra em Jerusalém pela última vez, no capítulo 21, ele é saudado como um rei. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o filho de Davi. O rei chegou. E no final daquela semana, ele está sendo crucificado. Lá está o rei dos judeus. Qual é a acusação na cruz? Aqui está o rei dos judeus. Ah, ele acha que é o rei? Acha que pode? Acha que é maior que César, o templo? Não desça dessa cruz. O que o rei está fazendo na cruz, gente? Está cumprindo a sua missão. Ele está tomando sobre si a morte e a condenação do pecado. Porque qual é a condenação do pecado? Qual é o castigo merecido do pecado? Morte. O que o rei está fazendo? Tomando a nossa culpa, assumindo o nosso castigo, morrendo numa cruz. Mas termina aí. Graças a Deus não termina aí, porque se ele morre, acabou! Todo esse plano está em jogo. Se ele morre e a história acaba, acabou para todos nós. Não tem novo reino, não tem nova criação, não tem nada disso. Mas o que acontece no fim de Mateus, capítulo 28? Rei ressuscita. O rei vence. Ele venceu. Ele destruiu a morte. E se ele destruiu a morte, quer dizer o quê? Que ele venceu o pecado, porque a morte entrou no mundo pelo pecado. E se ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu este mundo. A história pode continuar e recomeçar. O rei ressuscitou. É um novo tempo, de uma nova ordem, de uma nova criação. Como é que Mateus termina, gente? Mateus 28, 18. Jesus está escrevendo aos seus discípulos. Vamos ler juntos? Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Pausa. Os palavras estão falando sobre o quê?
Foi-me dada toda a autoridade sobre os céus e a terra. São as palavras de quem? Do rei. Ele só reina sobre o seu povo, Israel? Como é que Mateus começou? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ah, é só o rei de Israel. É só o rei desse povinho. Como é que termina? Toda a autoridade me foi dada sobre todos os céus e toda a terra. É um reino que envolve o mundo todo, que abrange todo mundo. Foi-me dada toda a autoridade sobre os céus e a terra, porque eu morri e ressuscitei. Essa autoridade é minha agora. Foi dada por quem? Pai. Então, o que fazemos? Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por quê? Porque este rei quer ser reconhecido em toda a terra. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se identificando comigo, como seu rei. E ensinamos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, que nenhum rei ordena os seus servos. E eu estarei com vocês, sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavras de um rei que cumpriu a sua missão e agora passa a missão para os seus servos. Agora é com vocês, meu povo. Agora a missão é de vocês, irem pelo mundo, fazerem discípulos de mim, o grande rei. Pregando a mensagem que eu preguei: arrependam-se, porque o rei veio, o rei chegou e um dia o rei voltará. Isso é Mateus. Isso é a abertura do Novo Testamento. Esta é a grande mensagem da Bíblia. O Evangelho: o rei chegou, o reino veio, uma oferta de salvação e perdão. A pergunta é: de que lado você está? Porque ou você está com o rei ou você está contra o rei. Não tem campo neutro. De que lado você está? Você também já se arrependeu dos seus pecados? Você também já se arrependeu da sua rebeldia contra o rei? Você também se rende à oferta desse rei? Porque se você não está com ele, você está contra ele. E quando ele voltar, ele vai acertar as contas com todos, reconhecendo os que estão com ele e julgando os que estão contra ele. Você está pronto? Você está preparado para encontrar-se com o seu rei? Quer você vá até ele, ou ele venha primeiro. Mas todos têm um encontro marcado com o rei. E é isso que devemos anunciar a este mundo. Quer as pessoas saibam ou não, todas elas, cada parente seu, cada vizinho, cada colega de trabalho e estudo, todos que você já conheceu nesta vida, neste mundo, têm um encontro marcado com este rei. O zelador do seu prédio é o presidente da República. Todos têm um encontro marcado com este rei. Você está pronto? E você está preparando outros para a chegada do rei? Este é o Evangelho do Rei. Estas são as boas notícias do rei. Enquanto ele não vem, ainda há oportunidade de salvação. Quem ainda não fez, arrependa-se. E quem já o fez, dê fruto de arrependimento. Vive em obediência ao rei, pela graça de Deus. Uma pergunta, dúvida, observação. Uma dúvida é assim, voltando à aula do início da semana passada com essa, que ele passou por toda a Bíblia falando do reinado de Deus, assim, inclusive lá em Salmo. Então, assim, qual seria essa diferença para esse reinado que Jesus fala para o reinado que sempre existiu, digamos assim? Ótimo. Ótimo, excelente pergunta. Nós ouvimos hoje, inclusive, no Salmo 145, versículo 13. Não sei quem prestou atenção. Salmo 146, versículo 13 diz que o reino dele é um reino eterno e seu domínio é de geração em geração. A pergunta é: desde quando Deus deixou de ser rei? Nunca deixou de ser.
Ele é rei desde o começo da história e será rei por toda a eternidade. Então há uma dimensão do reino de Deus que é eterna, imutável, não sofre nenhuma mudança em nenhum momento da história. Estou de acordo? Porém, a Bíblia também diz que aqueles que foram colocados neste mundo para viver em obediência a este rei se rebelaram. A história do mundo é um relato das consequências da nossa rebeldia. O que vemos ao longo da Bíblia é o que? É o plano de Deus para restaurar este reino, renovar o seu domínio por toda a terra. Nós vemos o fracasso de Adão e Eva e vemos o fracasso de Israel, chamados ambos para viver em obediência ao rei e ambos se rebelando contra o rei e sofrendo as consequências. Mas em Jesus, o reino vem de forma perfeita. Ele é o segundo Adão, é o verdadeiro Israel, e nos chamou a igreja para sermos seu povo. O que nós vemos então ao longo da Bíblia é este plano de Deus para renovar, restaurar o seu reino. E a Bíblia tem esse formato de promessa e cumprimento, sombra e realidade. O que vemos até o Novo Testamento é o quê? É a preparação, é a sombra de algo maior que está por vir. Na semana passada o diácono Vinícius mostrou as sombras, a preparação do caminho, todas as etapas preparatórias até que chegássemos ao que vimos hoje, Jesus Cristo e o seu reino. Então o que vemos hoje já é muito mais do que encontramos no Antigo Testamento, mas não é tudo que veremos quando Jesus voltar e completar a história.